Por favor, me ajude. Não comemos há 5 dias. A frase saiu num fio de voz quase inaudível, mas carregada de um desespero tão profundo que parecia rasgar o ar quente do sertão. Mariana segurava os 2 irmãos mais novos, Lucas e Sofia, que mal conseguiam ficar em pé. O vestido dela, outrora claro, agora coberto de poeira vermelha, pendia frouxo no corpo magro demais. Os lábios rachados tremiam enquanto ela tentava manter a dignidade diante do homem alto que acabara de descer do cavalo. O sol de meio-dia castigava sem piedade. A estrada de terra rachada se estendia em ambas as direções como uma cicatriz aberta na paisagem árida. Cactos retorcidos pontilhavam o horizonte e o vento arrastava folhas secas num sussurro melancólico. Era o ano de 1928 e o sertão da Bahia atravessava uma das piores secas que a região já havia enfrentado. Rafael Tavares puxou as rédeas do cavalo e observou a cena diante de si. Tinha 29 anos, pele queimada pelo sol implacável, braços musculosos de quem trabalhava a terra desde criança. A camisa aberta no peito revelava o suor que escorria pelo corpo forte. Ele conhecia aquele olhar, nos olhos da moça. Já havia visto em outros rostos em outras estradas. Era o olhar de quem chegara ao limite. A carroça quebrada estava a alguns metros atrás dela, abandonada porque não havia mais força nem nos braços nem na madeira para continuar. "Moça", disse Rafael, a voz rouca, mas sem frieza. "De onde vocês vieram?" Mariana engoliu seco antes de responder. "De Canudos do Norte, senhor. Tentamos chegar a Santo Antônio da Glória, mas não conseguimos. Não temos mais nada. Nem comida, nem água, nem forças." Ela apertou os ombros dos irmãos com mais força, como se quisesse protegê-los, de uma realidade que já os havia devorado por dentro. Lucas, de apenas 12 anos, tinha os olhos fundos e vidrados. Sofia, 2 anos mais nova, chorava em silêncio, as lágrimas deixando rastros limpos no rosto empoeirado. Rafael sentiu o peito apertar. Ele próprio mal tinha o que comer. A fazenda que herdara do pai estava à beira do colapso. O gado definhava, a plantação secara quase por completo e o poço principal havia minguado até virar apenas lama no fundo. Mas havia algo no jeito daquela moça que o desarma. Não era a arrogância disfarçada de humildade, nem o olhar calculista de quem procurava tirar vantagem. Era desespero puro, honesto, do tipo que não se pode fingir. "Eu sou Rafael Tavares", disse ele finalmente. "Tenho uma fazenda ali adiante. Não posso prometer fartura porque não tenho. Mas um prato de comida e um teto, isso eu garanto. Ninguém vai passar fome na minha porta." Os olhos de Mariana se arregalaram com uma mistura de incredulidade e alívio tão intenso que quase a fez cambalear. Ela segurou a mão de Rafael quando ele a estendeu, e naquele toque simples, calejado, áspero, algo mudou. Não era visível, não fazia barulho, mas estava lá vibrando no ar quente entre eles. Era o começo de algo que nenhum dos dois poderia prever. Rafael ajudou os 3 a subirem na carroça improvisada que ele carregava atrás do cavalo. Lucas e Sofia sentaram-se com dificuldade, os corpos trêmulos demais para qualquer movimento brusco. Mariana ficou ao lado deles, uma mão em cada irmão, como se temesse que fossem desaparecer caso ela soltasse. "Fica tranquila", disse Rafael, montando no cavalo. "A fazenda não é longe. Daqui a pouco vocês podem descansar." O caminho foi silencioso, pontuado apenas pelo ranger das rodas da carroça e pelo tropel do cavalo na terra seca. Mariana observava a paisagem desolada, mas seu olhar continuamente voltava para o homem à frente. Havia uma firmeza nele, uma espécie de força silenciosa que a fazia sentir, pela primeira vez em semanas, que talvez houvesse um amanhã. Quando chegaram à fazenda Santa Clara, o sol já começava a baixar, tingindo o céu de um alaranjado intenso. A propriedade era modesta. Uma casa de taipa com alpendre de madeira, um curral com apenas 3 cabeças de gado, uma horta completamente seca e um velho poço de pedra ao lado. Tudo ali respirava dificuldade, mas também resistência. "É humilde", disse Rafael descendo do cavalo e ajudando os 3 a descer da carroça. "Mas é o que posso oferecer."
Mariana olhou ao redor e, para a surpresa de Rafael, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Senhor Rafael, depois de dias dormindo ao relento, isso aqui parece um palácio. Ele sentiu algo estranho no peito. Não era acostumado a receber gratidão. Não era acostumado a ter companhia. Desde que o pai partira há 2 anos, vitimado por uma febre que varrera a região, Rafael vivia sozinho, lutando para manter de pé o que restara da propriedade. A mãe havia partido quando ele ainda era menino, deixando apenas memórias vagas e uma tristeza que ele aprendera a carregar em silêncio. Entrem, disse ele, abrindo a porta da casa. Vou preparar algo para vocês comerem. A sala era simples, uma mesa de madeira gasta, 2 cadeiras, um fogão a lenha que mal via uso nos últimos tempos. Mariana sentou os irmãos e ficou de pé, observando Rafael enquanto ele vasculhava a despensa quase vazia. Havia um punhado de farinha, um pedaço de rapadura e algumas raízes secas. Não era muito, mas ele improvisaria. Enquanto preparava uma papa simples no fogão, sentiu o olhar dela em suas costas. Você mora sozinho? Perguntou Mariana a voz baixa. Desde que meu pai se foi, respondeu ele sem se virar. Minha mãe partiu quando eu era criança. Não tenho mais ninguém. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Mariana baixou a cabeça, como se entendesse perfeitamente aquele tipo de solidão. Eu também perdi meus pais, disse ela. A seca levou tudo. Tentei ficar no povoado onde nasci, mas não havia mais nada. Resolvi caminhar, achando que em outro lugar haveria trabalho, mas nem chegamos lá. Rafael serviu a comida em 3 pratos fundos. Os olhos de Lucas e Sofia brilharam ao ver a refeição. Mariana esperou que eles comessem primeiro, provando apenas depois que os irmãos já estavam no 2º bocado. Aquilo impressionou Rafael mais do que qualquer palavra poderia. Vocês podem ficar uns dias até se recuperarem, disse ele, sentando-se à mesa. Depois vemos no que posso ajudar. Mariana levantou os olhos lentamente. Aqueles olhos castanhos, cansados, mas ainda brilhantes, encontraram os dele. Obrigada, Rafael. Não sei como agradecer. Ele desviou o olhar desconcertado. Não precisa agradecer. Ninguém deveria passar pelo que vocês passaram. Depois da refeição, Rafael mostrou a eles um pequeno quarto, nos fundos da casa. Tinha uma cama de madeira com um colchão rústico de palha. Não era luxo, mas era abrigo. Mariana ajeitou os irmãos, cobriu-os com um pano velho que encontrou dobrado no canto e ficou um instante olhando para eles dormirem. O rosto de Lucas já parecia menos tenso. Sofia respirava mais tranquila. Quando saiu para a sala, encontrou Rafael olhando pela janela, pensativo. Senhor Rafael, começou ela. Pode me chamar só de Rafael. Está bem, Rafael. Não quero ser um peso. Posso ajudar com o que precisar. Lavar, cozinhar, cuidar da casa, do que for necessário. Ele se virou devagar, cruzando o olhar com o dela. Houve um silêncio carregado de algo que nenhum dos dois compreendia ainda. Vamos fazer assim, disse ele. Você me ajuda com a casa e eu garanto que ninguém vai passar fome por aqui. Combinado? Ela assentiu, um peso saindo dos ombros. Aquela noite caiu pesada sobre o sertão. O vento trouxe consigo o cheiro da terra seca, aquele aroma amargo que anunciava mais dias difíceis pela frente. Rafael ficou sentado no alpendre, olhando o céu estrelado, tentando entender por que algo dentro dele parecia ter despertado com a chegada daquela moça. Não era apenas piedade, não era apenas o dever de ajudar. Havia algo mais, algo que o assustava e, ao mesmo tempo, o puxava para frente. Ali, naquele instante simples, sob o céu infinito do sertão, começou algo que mudaria para sempre o destino dos dois. E nenhum deles poderia prever o quanto aquela decisão, tomada à beira de uma estrada empoeirada, iria transformar não apenas suas vidas, mas tudo ao redor deles. O sertão observava em silêncio, guardando seus segredos, esperando para ver se aqueles 2 corações machucados teriam força suficiente para enfrentar o que ainda estava por vir. A manhã seguinte chegou com o canto distante de um galo
e o calor já se anunciando no horizonte. Rafael acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. O corpo estava acostumado àquela rotina dura, mas a mente estava inquieta. Havia outras pessoas na casa agora. Isso mudava tudo. Ele saiu para o terreiro e observou a fazenda ao redor. A horta seca, o solo duro como pedra, o curral quase vazio. A miséria batia à sua porta também. Mas Rafael sempre mantivera aquilo guardado apenas para si. Caminhou até o poço velho e puxou a corda. Como sempre, balde voltou quase seco, com apenas um fio de água no fundo. Balançou a cabeça frustrado. Estava perto do limite. Enquanto refletia sobre o pouco que tinha, ouviu passos suaves atrás de si. Ao virar, encontrou Mariana, o cabelo preso de qualquer jeito, o vestido simples, mas limpo. "Bom dia, Rafael", disse ela com a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, Mariana. Dormiram bem?" "Melhor do que nos últimos meses", respondeu com sinceridade. Ela caminhou ao lado dele até o poço e observou a cratera quase vazia. "Esse poço nunca teve água?" "Já teve", respondeu Rafael. "Meu pai contava histórias de um tempo em que a água chegava até a borda. Mas faz anos que secou." Mariana tocou as bordas de pedra do poço, sentindo a aspereza do tempo. Depois respirou fundo, como se decidisse algo difícil. "Rafael, sei que ontem pedi mais do que devia, mas preciso dizer mais uma coisa." Ele a encarou preocupado. "Pode falar." "Eu não estou pedindo só comida. Quero trabalhar. Quero um lugar onde meus irmãos possam ficar seguros. Só preciso de uma chance. Uma única." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos analisando o pedido. Ele sabia que a fazenda estava à beira do colapso. Sabia que mal conseguia sustentar a si mesmo. Dividir o pouco que tinha poderia ser loucura, mas olhar para ela despertava algo diferente, um senso de responsabilidade que ele não sentia há muito tempo. "Mariana, vou ser honesto. Eu também estou no limite. Tenho pouca comida, pouco gado e quase nada de água. Se aceitar ficar aqui, vai passar pela mesma dureza que eu estou passando." Ela ergueu o queixo, determinada. "Eu enfrentei coisa pior na estrada. Se você deixar, posso ajudar na plantação, cuidar da casa, dos animais, qualquer coisa que alivie o peso." Rafael cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo, não com intenção ruim, mas como quem avalia alguém que realmente está disposto a lutar. "E seus irmãos? São fortes. Lucas já ajuda com pequenas coisas. Não vão ser peso." Rafael respirou fundo, tomando a decisão que sabia que mudaria o rumo de tudo. "Então está combinado, vocês ficam. Vamos enfrentar essa seca juntos, mas só se estiver ciente de que não vai ser fácil." Mariana soltou o ar em alívio. Parecia que tirava das costas o peso de semanas de incerteza. "Obrigada, Rafael, de coração. Eu prometo que não vai se arrepender." Ele apenas assentiu. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Vamos começar pela comida", disse ela, quebrando o clima. "Vi que ainda tem um pouco de farinha. Posso preparar algo mais reforçado." Rafael sorriu de canto, pela primeira vez mostrando um lado mais leve. Se conseguir fazer aquele restinho render, já vai estar fazendo um milagre. Mariana riu baixinho. Um riso curto, mas tão sincero, que fez algo no peito de Rafael aquecer. Enquanto ela caminhava de volta para a casa, Rafael ficou olhando. Sabia que a decisão que tomara não era racional. Era humana. E por mais que os dois estivessem com as forças esgotadas, havia ali uma chama que, de alguma forma, reavivava sua vontade de lutar. Os primeiros dias foram duros, talvez até mais do que Mariana imaginara. A seca não dava trégua, e a falta de recursos tornava cada tarefa um desafio. Ainda assim, ali dentro daquela casa simples, começava a surgir uma rotina. Não perfeita, mas possível. E quando se vive na luta, o possível já é um alívio. No segundo dia, Mariana acordou antes de todos. Caminhou descalça pela casa silenciosa, sentindo o chão frio de madeira. Abriu a despensa e viu o mesmo cenário de sempre. Quase nada. Um punhado de farinha, um pedaço de rapadura, uma garrafa de água que Rafael certamente havia racionado. Suspirou, mas não deixou o desânimo vencer. Preparou uma massa fina, fazendo o máximo para render mais do que o normal.
Quando Rafael apareceu na porta da cozinha, camisa aberta, cabelos bagunçados pelo sono, encontrou o aroma tímido de comida no ar. Mariana, você acordou cedo demais. Quando se tem pouco, a gente faz render cedo. Rafael aproximou-se, observando o modo como ela mexia a massa com delicadeza. Você não precisa fazer tudo sozinha. E você não precisa carregar tudo nas costas, Rafael. Eu já te disse que vou ajudar. Ele ficou alguns segundos sem resposta. Estava acostumado a lutar sozinho, a resolver sozinho, a sofrer sozinho. Ao sentarem-se à mesa, Rafael percebeu que Mariana se servia por último, sempre deixando mais comida para os irmãos e até para ele. Aquilo o incomodou profundamente. Mariana, por que você come tão pouco? Ela desviou o olhar, fingindo naturalidade. Eu me acostumei. Rafael colocou o garfo sobre o prato e a encarou sério. Você está na minha casa agora. Aqui ninguém passa fome sozinho. Se tem pouco, dividimos. Mas dividimos de verdade. Ela abriu um sorriso discreto, quase emocionado, mas logo escondeu, concentrando-se no prato. Depois de comerem, saíram para cuidar da fazenda. Rafael mostrou a horta completamente seca, as cercas que precisavam de reparo e a pequena plantação de feijão que ainda teimava em resistir, mesmo fraca. Mariana passou a mão pelas folhas queimadas. Há quanto tempo não chove? 2 meses, talvez mais. E você sustentou tudo isso sozinho? Eu tentei. Mas sozinho não se vence o sertão. Naquele momento, Mariana percebeu que Rafael não era apenas forte por fora. Ele carregava uma coragem que vinha de dentro, de quem já havia enfrentado perdas, frustrações e noites intermináveis de incerteza. Lucas e Sofia ajudavam como podiam, recolhendo lenha, trazendo baldes de água de uma cacimba distante, limpando o terreiro. Mesmo sendo jovens, evitavam ao máximo causar preocupação. À noite, quando a casa já estava escura, Rafael ficou sentado no alpendre, observando o céu estrelado. Mariana saiu devagar e sentou-se ao seu lado. O dia foi puxado. E amanhã vai ser pior, respondeu Rafael, sem suavizar a realidade. Ela virou-se para ele. Você sempre fala a verdade desse jeito? Sempre. Mentira não enche barriga e nem salva fazenda. Ela riu, e Rafael gostou daquele som. Fazia tempo que não ouvia algo tão simples e tão bonito. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, olhando o horizonte escuro. O vento quente do sertão balançava os fios soltos do cabelo de Mariana e Rafael sentiu o impulso de dizer algo, mas não sabia o quê. Era como se algo novo estivesse crescendo ali, entre 2 corações desgastados pela vida. Rafael, obrigada por tudo. Sei que não é fácil dividir o pouco que você tem. Ele respirou fundo. Mesmo assim, eu faria de novo. Todo dia. Mariana fitou-o com um brilho diferente nos olhos, mas não respondeu. Às vezes, palavras não eram necessárias. Naqueles dias de escassez, de labuta, de cansaço constante, algo maior que a miséria começava a surgir. A confiança. E onde há confiança, há a possibilidade de amor. Aquele era apenas o começo do que o destino ainda preparava para eles. Uma semana depois, a rotina já estava mais estabelecida. Mariana cuidava da casa com uma dedicação que surpreendia Rafael. Ela consertava roupas rasgadas, organizava os poucos mantimentos, limpava cada canto com um cuidado que transformava aquele lugar. Lucas ajudava Rafael no campo, aprendendo a consertar cercas e cuidar do gado. Sofia, apesar da pouca idade, ajudava a irmã na cozinha e cantarolava baixinho enquanto trabalhava. A casa, que antes era apenas um abrigo vazio, começava a parecer um lar. Numa tarde quente, Rafael voltou do pequeno povoado mais próximo. Trazia apenas um saco de sal e algumas sementes baratas. O rosto mostrava cansaço e preocupação. Ao se aproximar da casa, viu Mariana lavando roupas num tanque grande, com as mangas arregaçadas, o rosto suado, mas concentrado. Conseguiu alguma coisa? Perguntou ela sem parar o movimento das mãos. Pouca coisa. Os preços subiram. O dono da venda falou que muita gente está indo embora. A situação está feia em todo canto. Mariana parou apertando uma peça de roupa entre os dedos.
Você já pensou em ir embora também? Rafael demorou a responder. Já, mas sempre que penso nisso, olho para essa terra e lembro do meu pai. Tudo o que ele construiu foi aqui. É como se eu abandonasse a memória dele se fosse embora. Ela então levantou os olhos, encarando-o. E agora, se você fosse embora, o que seria da gente? A pergunta veio simples, mas pesada. Rafael sentiu o significado por trás dela. Não era apenas sobre abrigo, era sobre laços que começavam a surgir, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir. Ele deu alguns passos na direção dela. Mariana, é por isso que a gente precisa conversar. Não dá mais para ficar fingindo que isso aqui é provisório. Você e seus irmãos já fazem parte dessa fazenda. Mas preciso saber se é isso mesmo que vocês querem. Ela enxugou as mãos no avental e se recostou na borda do tanque. O que você quer dizer com isso? Rafael respirou fundo, escolhendo bem as palavras. Quero propor um acordo. Não de pena, mas de parceria. Você fica aqui com seus irmãos de forma definitiva. A casa é de vocês também. Em troca, trabalhamos juntos. Tudo o que for colhido, tudo o que essa terra der, será dividido. Não como patrão e empregado, mas como gente lutando do mesmo lado. Mariana ficou em silêncio por um bom tempo. O vento soprava fraco, balançando as roupas estendidas no varal. Era como se até o sertão tivesse parado para ouvir aquela conversa. Rafael, você tem certeza do que está falando? A fazenda é sua. Seu pai deixou para o senhor. Eu sou só uma forasteira que apareceu na estrada pedindo ajuda. Você não é só nada, Mariana. Ele respondeu com firmeza. Desde que chegou, a casa ficou mais viva. Você cuida dos seus irmãos como poucas pessoas fariam. Me ajudou a levantar de manhã com vontade, mesmo com tudo ruim. Isso vale mais do que qualquer escritura. Ela desviou o olhar por um instante, emocionada, mas tentando não deixar as lágrimas caírem. E se as coisas piorarem? Se a seca apertar mais? Se a gente tiver que escolher quem come e quem não come? Rafael se aproximou ainda mais. Então a gente passa fome junto, mas ninguém vai ser deixado para trás. Eu não vou abandonar vocês. Mariana fechou os olhos por um segundo, como se guardasse aquelas palavras num lugar especial da memória. E eu? Ela insistiu. O que você espera de mim além do trabalho? A pergunta pairou no ar. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Sabia que havia algo crescendo ali, mas ainda tinha medo de confessar qualquer sentimento em voz alta. Mesmo assim, não fugiu. Espero sua sinceridade. Que se algum dia quiser ir embora, me diga. Que se algum dia achar que aqui não é mais o seu lugar, fale. Mas enquanto estiver aqui, que esteja de verdade. Mariana respirou fundo, deu alguns passos e parou bem diante dele. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Eu não tenho mais para onde ir, Rafael. Mas não quero ficar aqui só por necessidade. Quero ficar porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso recomeçar. Ele sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras. Não era uma declaração de amor, mas era algo muito próximo. Era confiança. Então está decidido, disse ele, estendendo a mão. Ficamos juntos na tristeza, na luta e, se Deus permitir, na melhora também. Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Rafael. Em seguida, apertou a mão dele com firmeza. Fechado. Aquele aperto de mão não era apenas um acordo de trabalho. Era o primeiro laço consciente entre os dois. Um compromisso silencioso de enfrentar o mundo lado a lado, mesmo que o mundo parecesse estar desmoronando. Os dias foram passando e, mesmo com o novo acordo firmado, a realidade era dura. A seca parecia zombar da coragem deles. O vento quente arranhava a pele, a poeira entrava em tudo, a plantação continuava fraca, e o gado definhava dia após dia. Ainda assim, Rafael e Mariana estavam mais unidos do que antes. Dividiam trabalho, dividiam silêncio, dividiam preocupações, e isso, de alguma forma, os aproximava. Numa tarde particularmente quente, Rafael chamou Mariana para caminhar com ele até o limite da fazenda. Lucas e Sofia ficaram perto da casa, ajudando a descascar milho para as galinhas. O sol queimava alto, mas Rafael parecia decidido. Quero te mostrar uma coisa.
disse ele sem explicar muito. Mariana caminhou ao lado dele, curiosa. Pelo seu tom, parece importante. Pelo menos sempre foi para mim. Eles seguiram por um caminho estreito entre pedras até chegarem a uma clareira seca. No centro dela, havia um círculo de pedras antigas quase enterradas no chão. Pareciam ter estado ali por décadas, talvez séculos. "O que é isso, Rafael?" Mariana perguntou, passando a mão sobre a superfície áspera das pedras. "Meu avô chamava de Poço Velho, mas não é o mesmo poço que temos lá perto da casa. Esse aqui é mais antigo, muito mais. Coisa de família. Ele dizia que durante a maior seca que já houve, muito antes de eu nascer, esse poço salvou os nossos." Mariana se abaixou, afastando um pouco da areia que cobria a borda de pedra. "E por que ele foi abandonado?" Rafael suspirou fundo. "Porque ninguém conseguiu achar água aqui de novo no tempo do meu pai. Tentaram cavar, tentaram limpar, tentaram de tudo. Mas nunca acharam uma gota." Mariana olhou para ele, percebendo algo a mais em seu olhar. "Então, por que me trouxe até aqui?" Rafael se ajoelhou ao lado dela, tocando as pedras com respeito. "Porque mesmo com tudo desmoronando, eu sinto que não devo desistir disso aqui. É como se eu tivesse uma dívida com a memória da minha família, sabe? E agora que vocês estão aqui, sinto que talvez seja o momento certo de tentar outra vez." Ela ficou um tempo sem responder. O silêncio do sertão era quase absoluto, interrompido apenas por um pássaro distante e o farfalhar seco do mato. "Rafael, esse poço pode ser nossa chance?" "Pode. Ou pode ser só mais uma decepção. Mas a gente não tem mais nada a perder, Mariana, e tudo a ganhar se a água estiver aqui embaixo." Mariana se levantou devagar. "Então vamos tentar. Você me disse que agora estamos juntos. Se esse poço tem alguma chance, vamos descobrir juntos também." Os olhos de Rafael encontraram os dela e ali havia algo mais forte que esperança. Havia confiança. "Você realmente toparia cavar isso comigo, mesmo não sabendo se vai dar certo?" "Rafael, eu enfrentei estradas sem água, sem comida e sem destino. Achar um poço escondido é quase uma aventura perto disso." Ele sorriu e ela também. Voltaram para casa e no dia seguinte começaram o trabalho. O poço estava coberto por camadas de terra endurecida. Rafael usava uma enxada pesada. Mariana, com um pedaço de metal improvisado, ajudava a soltar a areia. Era um trabalho exaustivo. O sol castigava sem piedade, mas nenhum dos dois desanimava. Ao final da primeira tarde, Mariana deixou escapar um gemido de dor ao tocar as mãos que estavam cheias de bolhas. "Deixa eu ver", disse Rafael, aproximando-se. Ela hesitou, mas estendeu as mãos. Rafael pegou com cuidado, passando o polegar suavemente sobre as bolhas vermelhas. "Mariana, você não precisa se esforçar tanto. Eu posso terminar isso sozinho." "Não pode não", respondeu ela firme. "Se esse poço é nosso fio de esperança, então eu vou estar ao seu lado nele." Rafael engoliu seco. A proximidade mexia com sentimentos que ele tentava esconder, mas não havia como negar. Aquela mulher, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, já tinha conquistado um espaço profundo dentro dele. No terceiro dia de escavação, o calor estava insuportável. A terra parecia mais dura do que nunca. Rafael tirava baldes cheios de areia. Mariana limpava as bordas, e ambos já estavam cobertos de suor e poeira. Em certo momento, Mariana parou, sentindo tontura. "Ei", disse Rafael, segurando-a pelo braço. "Senta um pouco. Você está forçando demais." "É só o calor", murmurou ela, tentando se recompor. "Eu conheço esse jeito de tentar fingir que está bem", disse ele com um sorriso preocupado. "Senta." Ela sentou na sombra de uma pedra grande enquanto Rafael continuava trabalhando. Mariana observou a determinação dele, a força nos braços, os músculos tensionados a cada golpe de enxada. Era um homem movido por dever, mas também por um coração que nunca desistia. Quando ele voltou com um cantil quase vazio, ofereceu a ela. "Toma, bebe." "E você?" "Eu bebo depois." Mariana sorriu, balançando a cabeça.
Eu percebi. Você sempre deixa os outros primeiro, não é verdade? É sim, Rafael. Eu vejo. Ele desviou o olhar, meio sem jeito. É que não sei ser diferente. Mariana tomou um gole pequeno, devolveu o cantil e disse: Então, deixa eu te ensinar. A gente divide sempre. Rafael ficou em silêncio, mas guardou as palavras dela no peito. Ao final daquele dia, exaustos, cobertos de terra, mas unidos por um objetivo comum, ambos olharam para o poço parcialmente aberto. A gente vai achar essa água, Rafael, disse Mariana confiante. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, acreditou. Vamos sim. Eu sinto que algo importante está esperando pela gente lá embaixo. Mariana olhou para ele com um brilho diferente, como se entendesse que Rafael falava do poço, mas também falava deles dois. E mal sabiam eles que naquele buraco de pedras antigas havia muito mais que água escondida. Havia um pedaço do destino que mudaria tudo. Os dias seguintes trouxeram um ritmo novo, duro, mas cheio de determinação. Rafael e Mariana acordavam antes do sol nascer, quando o sertão ainda respirava um pouco de frescor, e caminhavam juntos até o poço antigo. Levavam ferramentas improvisadas, um cantil quase sempre pela metade e a esperança que parecia renascer a cada manhã. O progresso era lento. A terra compactada parecia defender algum segredo, impedindo que chegassem mais fundo. Ainda assim, algo diferente crescia ali. A proximidade. Numa dessas manhãs, enquanto cavavam lado a lado, Mariana quebrou o silêncio. Rafael, você acha mesmo que esse poço vai ter água? Ele continuou cavando, mas parou por um instante para olhar para ela. Não sei, Mariana, mas sei que se a gente desistir agora, nunca vai saber o que teria encontrado. Ela sorriu de leve, apoiando-se na haste da ferramenta. Você sempre pensa desse jeito? Desse jeito como? Como se tudo fosse possível, desde que se tente. Rafael respirou fundo, limpando o suor da testa. Meu pai dizia que esperança é coisa teimosa. Sobrevive até onde a gente acha que não dá. Acho que herdei isso dele. Mariana continuou trabalhando, mas percebia cada vez mais que Rafael não era só força física. Era força de alma. Era alguém que, se quebrasse 100 vezes, levantaria 101. Ao meio-dia pararam para descansar. O sol estava implacável e o calor fazia o ar tremular acima das pedras. Sentaram-se à sombra do único juazeiro da clareira. Mariana abriu o cantil, tomou um gole e passou para Rafael. Ele hesitou. Bebe mais. Você trabalhou tanto quanto eu. Ela balançou a cabeça. Não. A gente divide, lembra? Rafael sorriu, aceitando o gesto. Sentou-se ao lado dela, tão perto que seus braços quase se tocavam. Por alguns segundos ficaram ali apenas respirando o mesmo silêncio. Mariana observava o horizonte seco, mas com uma expressão diferente. Engraçado, disse ela. Desde que cheguei aqui, mesmo com toda a dificuldade, sinto uma paz estranha. Rafael franziu o senho. Paz no meio desse inferno de seca? Ela deu de ombros. Não é paz do mundo. É paz de dentro. Acho que é porque, pela primeira vez em muito tempo, estou num lugar onde sinto que posso ficar. Que não preciso fugir. Rafael virou o rosto para ela e viu que seu olhar era sincero. Havia um brilho que o desarmava completamente. Mariana, eu fico feliz que se sinta assim. Ela desviou o olhar, talvez tímida, mas sorriu. E você? Como se sente? Rafael olhou para o poço ainda inacabado, para o céu, para a terra e, por último, para ela. Sinto que não estou mais sozinho. Mariana engoliu seco, sentindo o peso daquela confissão. Uma brisa leve passou entre eles, levantando alguns fios de cabelo dela, que Rafael instintivamente afastou do rosto dela com as pontas dos dedos. Desculpa, murmurou ele meio envergonhado pelo gesto espontâneo. Não precisa pedir desculpa por ser gentil. Voltaram ao trabalho, mas agora havia algo diferente no ar. Um fio sensível, quase invisível, de carinho crescendo entre eles. Naquela tarde, porém, o trabalho foi interrompido por algo inesperado. Enquanto soltava a terra com a enxada, Rafael bateu em algo duro que não parecia pedra. Espera, disse ele, erguendo a mão para que Mariana parasse.
Ela correu até a borda do poço, ansiosa. O que foi? Tem algo aqui. Não é pedra. Parece madeira. Os dois começaram a retirar a terra com mais cuidado e então, lentamente, surgiu diante deles uma tábua escurecida pelo tempo. Grossa, reforçada. Parecia parte de uma tampa antiga, talvez o que restara do poço original. Rafael, isso é parte da estrutura antiga, exclamou Mariana com a voz embargada de emoção. Ele ajoelhou-se, passando a mão pela madeira. Eu não acredito. O poço é real. Meu avô não estava errado. Mariana o abraçou pelos ombros num impulso de alegria e alívio. Rafael ficou alguns segundos imóvel, surpreso, mas logo ergueu os braços e retribuiu. Não era só a descoberta, era o que simbolizava. A primeira prova concreta de que talvez, só talvez, a vida estivesse começando a mudar. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. E não era pelo esforço. Mariana tentou disfarçar o rubor no rosto. Se a gente achou a tampa, talvez tenha água embaixo. Rafael assentiu, determinado. Então amanhã continuamos. Agora não é mais só esperança. É quase certeza. Voltaram para casa exaustos, mas com o coração aceso. À noite, depois do jantar, Rafael se pegou olhando para Mariana mais do que o normal. Ela, por sua vez, evitava encará-lo diretamente. Talvez porque também estivesse sentindo algo crescer dentro dela, algo que nenhuma seca seria capaz de apagar. As primeiras centelhas de esperança haviam surgido, no poço, na terra e no peito dos dois. E o que viria a seguir seria ainda mais profundo. O dia seguinte começou com um calor que parecia anunciar desafios. O céu, completamente limpo, tinha um brilho branco que só surgia quando o sertão estava no limite. Rafael e Mariana sabiam que precisavam trabalhar rápido, não apenas por causa da seca, mas porque algo dentro deles dizia que estavam perto de descobrir a verdade por trás daquele poço. Ainda assim, o corpo de ambos estava no limite. A noite anterior fora quase sem descanso, tamanha a ansiedade pelo que encontrariam. Quando chegaram à clareira, o sol já começava a castigar. O poço escavado parecia um buraco aberto no meio de um deserto. A madeira antiga que haviam encontrado no dia anterior estava ali, esperando por mais progresso. "Pronta?" perguntou Rafael, ajeitando o chapéu na cabeça. Mariana respondeu com um sorriso determinado, segurando a ferramenta com as mãos ainda marcadas por bolhas. "Pronta desde que acordei." Eles começaram a trabalhar. Rafael retirava a terra pesada, enquanto Mariana quebrava a superfície mais dura ao redor. Cada novo golpe ecoava um som oco, como se o poço estivesse chamando por eles lá do fundo. "Está mais macio aqui", disse ela, limpando o suor da testa. "Isso é bom sinal", respondeu Rafael. Mas o calor era tão forte que os movimentos ficaram lentos. A respiração se tornou pesada. O vento parecia ter partido, deixando o ar parado e sufocante. Depois de quase 2 horas de trabalho ininterrupto, Mariana começou a sentir a vista escurecer. Parou por um segundo apoiando-se na enxada. "Mariana", chamou Rafael, percebendo o vacilo. Ela tentou disfarçar. Foi só um pouco de calor, mas o corpo não aguentou. A moça cambaleou e Rafael correu segurando-a antes que caísse. "Mariana, ei, olha para mim. Está me ouvindo?" Ela abriu os olhos devagar com a respiração irregular. "Desculpa, o calor." Rafael a pegou nos braços, apertando-a contra o peito. "Não tem desculpa nenhuma. Você está forçando demais. Eu disse para você descansar quando sentisse fraqueza." Ela tentou se sentar, mas Rafael segurou firme. Não me larga, Caio. Eu estou bem, não está. E eu não vou fingir que está." Respirou fundo, derrotada. A verdade é que ela estava no limite. Não comia o suficiente havia dias, e o esforço físico extremo cobrava um preço alto. Rafael levou-a para a sombra do juazeiro e sentou com ela nos braços, sem se importar com a proximidade. Os braços fortes dele a envolveram com cuidado, e ela, exausta demais para resistir, deixou-se descansar ali. "Você não devia carregar esse peso por mim", murmurou ela. "Eu não estou carregando por você", respondeu Rafael, a voz baixa mas firme. "Eu estou carregando por nós."
Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando os dele. Era como se naquele instante a seca desaparecesse, o mundo ficasse mais leve. Eu não queria te preocupar, mas eu me preocupo, e cada vez mais. Os dois permaneceram ali por alguns minutos, apenas respirando. A proximidade era tão forte que ambos podiam sentir o coração do outro batendo rápido. Depois de um tempo, Mariana conseguiu se recompor e pediu para continuar trabalhando. Rafael relutou, mas permitiu, com a condição de que ela ficasse nas partes menos pesadas. Voltaram ao poço mais devagar, mas com a mesma determinação. O sol já estava no ponto mais alto quando Rafael deu um golpe com a picareta e ouviu um som diferente. Um som oco, profundo, promissor. Mariana, chamou ele. Ela correu, ainda fraca, mas com os olhos cheios de esperança. Rafael, você ouviu isso? Ouviram de novo? Um toque seco vindo de baixo. Rafael ajoelhou-se e começou a retirar a terra com as mãos. Mariana o ajudou. Aos poucos, mais madeira surgiu. A tampa antiga estava ali, inteira. E quanto mais limpavam, mais percebiam que havia espaço oco abaixo dela. Mariana, murmurou ele quase sem voz. Tem algo aqui. Algo grande. Ela sentiu o coração disparado. Eu sabia que não era só uma história do seu avô. Mas antes que pudessem abrir a tampa, o calor extremo atingiu o pico. A terra parecia arder. Mariana já estava pálida, mais do que deveria. Rafael percebeu imediatamente. Chega por hoje. A gente volta amanhã bem cedo, antes do sol ficar assim. Mas estamos tão perto. Eu não vou te perder por causa desse poço, respondeu Rafael firme. Você vale mais que qualquer água escondida. Mariana ficou sem palavras. Pela primeira vez, Rafael mostrou abertamente o quanto ela significava. Voltaram para casa devagar. A fadiga era tanta que Mariana caminhava apoiada no braço dele. Quando chegaram ao alpendre, ele segurou seu rosto com ambas as mãos, olhando a fundo nos olhos. Promete que amanhã você vai se cuidar. Prometo, respondeu ela com a voz baixa. Rafael sorriu, mas havia preocupação nos olhos dele. Eu preciso de você. Viva quando a gente abrir esse poço. E Mariana percebeu que ele não estava falando apenas da escavação. Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro canto distante de um galo, Rafael já estava de pé. A inquietação da noite anterior não o deixou dormir direito. A mente ficava repetindo o som oco que ouviu ao bater a ferramenta na tampa antiga. Algo estava ali embaixo. Algo grande. Talvez a salvação. Talvez um segredo. Mariana também acordou cedo, embora ainda estivesse fraca da tontura do dia anterior. Quando saiu para o alpendre, encontrou Rafael preparando as ferramentas, o rosto firme, mas preocupado. Dormiu bem? Perguntou ele, sem disfarçar o olhar atento para a saúde dela. Melhor do que você, aposto. Eu só estava pensando. No poço? Em você, respondeu ele rápido demais. Mariana baixou os olhos, sentindo o coração bater mais forte, mas fingiu normalidade. Vamos. Rafael não insistiu. Pegou o cantil, as ferramentas e seguiram juntos. A caminhada até a clareira parecia mais longa naquele dia, talvez pela ansiedade, talvez pelo peso das expectativas. O sol ainda estava fraco, mas prometia um calor violento. Quando chegaram ao poço antigo, Rafael respirou fundo. Hoje a gente termina isso. Mariana assentiu, sentando-se, por um instante para ganhar fôlego. Eu te ajudo no que puder. Ele se abaixou segurando sua mão com cuidado. Mariana, se você sentir qualquer tontura, qualquer mal-estar, você diz. Não me importa o tempo que isso vai levar. O que me importa é você. Ela apertou a mão dele. Eu vou estar bem, Rafael. Estou aqui com você. Ele levantou, ainda segurando a mão dela por alguns segundos a mais do que seria necessário. Depois, começou o trabalho. Primeiro precisavam remover toda a terra ao redor da tampa. A madeira antiga rangia a cada toque da enxada como se guardasse o peso de muitas histórias. Rafael trabalhava com precisão, enquanto Mariana limpava as bordas e distribuía a terra removida. O sol foi subindo, o ar ficou mais seco, mas nada detinha a determinação deles. Quando já era quase meio-dia,
A tampa apareceu por inteira. Um círculo robusto escurecido pelo tempo, coberto de marcas de ferramentas de décadas atrás. É maior do que imaginei, disse Mariana, maravilhada. Rafael passou a mão sobre a madeira. Isso aqui foi colocado à mão, provavelmente pelo meu avô ou até pelo pai dele. Por que será que fecharam? Perguntou ela. Ou protegeram a água. Ou esconderam algo, disse Rafael sem tirar os olhos da tampa. E o que você acha? Rafael respirou fundo. Acho que a gente vai descobrir agora. Ele enfiou a ponta da alavanca sob a madeira. Mariana segurou firme do outro lado. Os dois contaram. 1, 2, 3. Forçaram com todo o peso. A tampa rangeu. A madeira gemeu como se estivesse acordando de um sono profundo. Mais forte, disse Rafael. Mariana, cansada, usou cada fio de força que ainda tinha. A tampa finalmente cedeu. Levantou alguns centímetros, depois mais alguns. Um cheiro frio antigo subiu do buraco. Conseguimos, murmurou Mariana, impressionada. Vamos abrir tudo. Com mais alguns esforços, puxaram a tampa para o lado. O buraco escuro se abriu diante deles, revelando um espaço profundo. Mas não era apenas fundo. Havia brilhos lá dentro. Tem água! Gritou Mariana, emocionada. Rafael se inclinou quase sem acreditar. Uma pequena lâmina d'água brilhava no fundo. Não muita, mas o suficiente para mudar tudo. Era água limpa, água verdadeira, água viva. Mariana levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo. Rafael, é real, é de verdade. Ele sorriu de um jeito que não sorria desde criança. Mariana, a gente conseguiu. Os dois se abraçaram, com força, quase sem ar. Não houve hesitação nem vergonha. Era um abraço de sobrevivência, de gratidão, de vitória. Mas o momento ainda guardava mais uma surpresa. Enquanto estavam ali ainda abraçados, Mariana percebeu algo preso na parede interna do poço. Um brilho metálico. Rafael, tem alguma coisa ali. Eles se aproximaram cuidadosamente. Rafael esticou o braço e puxou o objeto lento e firme, evitando que caísse. Quando tirou para fora, viram que era uma caixa pequena envolta em couro ressecado, protegida por camadas de tecido antigo. A caixa estava intacta. O que é isso? Perguntou Mariana. Rafael ficou sério. As mãos tremiam um pouco. Isso não é comum. Deve ser muito antigo. Mariana tocou o topo da caixa e sentiu símbolos gravados. Você acha que é da sua família? Tenho quase certeza. Vai abrir? Rafael hesitou. Sabia que o que estivesse ali dentro poderia mudar muita coisa, talvez tudo. Mas antes de descobrir o conteúdo, ele olhou para Mariana. Ela estava pálida, suada, ofegante. Tinha dado tudo de si. Vamos abrir na fazenda, disse ele, guardando a caixa no embrulho. Quero que você esteja descansada quando fizermos isso. Ela concordou. Voltaram devagar carregando a caixa e a certeza de que tinham encontrado mais que água. Tinham encontrado destino. O pôr do sol daquela tarde tingiu o sertão de dourado. E sob aquele brilho, Rafael olhou para Mariana de um jeito diferente. Até então, tudo os unia pela dor. Agora começava a uni-los pela esperança. E a caixa misteriosa, o que estava dentro dela, seria a chave para uma reviravolta que ninguém jamais imaginaria. Quando Rafael e Mariana voltaram do poço antigo naquele fim de tarde, pareciam duas pessoas diferentes das que saíram de casa naquela manhã. Estavam cansados, suados, com o corpo dolorido, mas havia algo novo nos olhos, dos dois. Uma luz que nem a seca conseguia apagar. No braço de Rafael, bem apertada contra o peito, estava a pequena caixa envolta em couro. Nas costas, ele carregava um balde improvisado, ainda úmido, com a prova de que a água era real. Mariana caminhava ao lado dele, mesmo exausta, com o rosto iluminado por um sorriso que não conseguia esconder. Quando chegaram na frente da casa, Lucas e Sofia correram ao encontro deles. Encontraram alguma coisa? Perguntou Lucas, ansioso. Mariana olhou para Rafael como se desse a ele a honra de responder. Achamos sim, disse ele com um orgulho contido. Achamos água. Água de verdade. E achamos isso aqui também. Levantou a caixa para que todos vissem. Os olhos dos irmãos brilharam. Água, repetiu Sofia quase em choque.
Água mesmo, Rafael. Não é só lama, é água limpa. Ainda é pouca, mas o que tem lá embaixo é suficiente para começar a mudar essa fazenda inteira. Mariana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não era só sobre a água, era sobre o que ela representava. A chance de recomeçar, de viver, de não precisar mais escolher entre comer hoje ou amanhã. Entraram na cozinha. Rafael colocou a caixa sobre a mesa com cuidado. Todos se sentaram ao redor como se estivessem diante de algo sagrado. "Você vai abrir agora?" perguntou Mariana, quase sussurrando. Rafael olhou para a caixa, olhou para ela e depois para os irmãos. "Vou. Mas primeiro tem algo que quero fazer." Ele pegou o balde com água do poço e o levou até o velho filtro de barro. Deixou cair a água lá dentro devagar, como se fosse ouro líquido. O som da água batendo na cerâmica ecoou pela casa inteira. Depois, encheu 4 copos simples. "Hoje", disse ele, "eu queria propor uma coisa." Todos o observaram em silêncio. "Quero que a gente marque esse dia. O dia em que essa casa deixou de ser minha e passou a ser nossa. Se Deus mandou essa água justo agora, não foi à toa." Estendeu um dos copos para Mariana. "Esse é o primeiro gole. É seu." Ela arregalou os olhos. "Não, Rafael. Você achou o poço. Você merece ser o primeiro." Rafael balançou a cabeça. "Você esteve comigo em cada golpe de enxada. Se não fosse você acreditando, talvez eu tivesse desistido. Bebe." A voz dele era firme, mas doce. Mariana segurou o copo com as 2 mãos. Por um segundo ficou apenas olhando a água. Tão simples e, ao mesmo tempo, naquele momento, tão valiosa quanto qualquer tesouro. "Por nós", murmurou ela, antes de levar o copo aos lábios. A água desceu fresca, leve, quase inacreditável. Ela fechou os olhos, sentindo cada gole como se estivesse bebendo vida. Depois, Rafael entregou os outros copos. Um para Lucas, um para Sofia e, por último, o seu. "Agora sim", disse ele, tomando também. O clima na cozinha era de emoção pura. Não havia música, não havia festa, mas havia algo maior ali, silencioso, um milagre. Depois daquele momento, Rafael voltou a atenção para a caixa. Ela era pequena, de madeira escura, envolta em tiras de couro ressecadas. O tempo a havia marcado, mas não conseguido destruí-la. "Se isso aqui é o que eu penso que é", murmurou Rafael, "tem coisa da minha família que eu nunca soube." "Talvez seja dinheiro", arriscou Lucas. "Talvez sejam documentos", sugeriu Mariana. "Talvez seja problema", completou Rafael, meio sério, meio brincando. Ele desamarrou o couro com cuidado. As tiras se desfizeram como se estivessem esperando exatamente aquele dia para serem removidas. Em seguida, levantou a tampa que rangeu baixinho. Dentro havia um pacote de papéis bem dobrados, protegidos por um pano de algodão e uma pequena medalha de metal envelhecida com o formato de uma cruz simples. Rafael pegou a medalha primeiro. "Essa cruz parece coisa do meu avô. Ele sempre falava de um símbolo da família. Acho que é esse." Depois desembrulhou os papéis. Alguns estavam amarelados, outros ainda mantinham a escrita firme. Mariana aproximou-se, curiosa. "O que está escrito?" Rafael começou a ler, os olhos correndo pelas linhas com atenção. São escrituras de terra, contratos antigos, documentos de posse. Ele parou, respirou fundo. "Mariana, isso aqui diz que as terras dos Tavares vão muito além dessa fazendinha aqui. Falam de um vale inteiro e de partes que hoje são ocupadas por outras famílias, e até pela vila." Ela arregalou os olhos. "Você quer dizer que seu avô e o pai dele eram donos de uma área muito maior do que a que ficou com você? E que ao longo dos anos, essas terras foram sendo tomadas, divididas, esquecidas. Talvez por falta de documentos, talvez por má fé de outros." O silêncio tomou conta do ambiente. De repente, não era só a água que representava a mudança. Era também aquele pacote de papéis. "Rafael, isso pode mudar tudo", disse Mariana com o coração acelerado. "Pode, mas também pode trazer complicação. Se eu for atrás do que é meu, muita gente vai se incomodar. Gente grande, gente que não vai gostar de ouvir meu nome." Ela refletiu por um instante.
Mas você não é homem de se esconder, Rafael a encarou. Não sou. Mas também não quero colocar você e seus irmãos em perigo. Já tiveram sofrimento demais. Mariana se aproximou mais um pouco. Rafael, eu confio em você e sei que você não é homem de pisar nos outros. Se for para buscar, o que é seu vai ser do jeito certo. E se a gente puder melhorar a nossa vida com isso, acho que vale a tentativa. Ele dobrou os papéis com cuidado e guardou novamente na caixa. Uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai fazer essa água trabalhar para nós. Depois eu vou até o cartório da cidade ver o que ainda tem valor aqui. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda começou a mudar. Aos poucos, mas de um jeito que todo mundo percebia. Com a água do poço, Rafael conseguiu recuperar a pequena horta atrás da casa. As sementes, antes secas e sem força, começaram a brotar. Mariana se emocionou ao ver os primeiros verdes surgindo no meio do marrom da terra. Olha isso, Rafael. É bonito demais. É só o começo, respondeu ele, com um brilho nos olhos. Lucas e Sofia passaram a buscar água no poço antigo com baldes, fazendo viagens constantes entre a clareira e a fazenda. O gado aos poucos parou de definhar. Os animais voltaram a se mover com mais vigor. E a notícia não demorou a se espalhar por toda a região. Na venda, na praça, nos poucos bancos da pequena igreja, as pessoas cochichavam. Você soube? O rapaz da fazenda dos Tavares achou água. Água? No meio dessa seca? Dizem que foi num poço antigo, coisa de família dele, e que uma moça de fora ajudou. Alguns duvidavam, outros se incomodavam, mas muitos viam aquilo como um sinal de que talvez a sorte da região pudesse começar a virar. Um fim de tarde, enquanto regava a horta com uma cuia, Mariana viu Rafael voltar da vila com o chapéu na mão, o rosto fechado. Pensativo. Deu algo errado? Perguntou ela apreensiva. Não, ainda não. Mas a notícia da água correu mais rápido do que eu imaginava. Já tem gente curiosa demais rondando. Gente perguntando mais do que devia. Isso é ruim? Quando a pessoa se alegra pela nossa vitória, é bom. Mas quando começa a perguntar onde é o poço, quanto de água tem, se é fundo, se é raso, é porque já está olhando com interesse demais. Ela se aproximou. Você está com medo que alguém tente tomar o poço? Rafael deu um meio sorriso. Eu já vi muita coisa ser tirada de quem não tem como se defender. Mas dessa vez não vou entregar nada fácil. Não. Mariana colocou a mão no braço dele. Você não está sozinho. Ele olhou para a mão dela apoiada em seu braço. Depois levantou o olhar para seu rosto. E é por isso que eu ainda acredito nesse lugar. O clima entre os dois era de cumplicidade. A tristeza da seca ainda existia. As dificuldades ainda eram grandes. Mas agora havia algo maior segurando tudo de pé. A certeza de que estavam caminhando juntos. A fazenda voltava a respirar. A casa já não era tão silenciosa. Tinha barulho de panela, de risada tímida, de conversa à noite no alpendre. Nasciam pequenos momentos de alegria no meio da dor. E por trás de tudo isso, a caixa com os documentos esperava como uma promessa de reviravolta ainda maior do que a simples chegada da água. O destino de Rafael e Mariana estava longe de estar resolvido. Mas uma coisa era certa. O sertão, que tantas vezes vira histórias de derrota, dessa vez estava presenciando o nascimento de uma luta diferente. Uma luta com amor, coragem e um futuro que ninguém imaginava que eles teriam. Com o passar das semanas, a fazenda começou a mudar lentamente de rosto. A horta dava sinais de vida, o verde tímido contrastando com o marrom da terra seca ao redor. As galinhas ciscavam com mais energia. O gado já não parecia tão entregue ao destino. O poço antigo, antes esquecido, virou o coração daquele pedaço de chão. Mas enquanto a terra melhorava, dentro de Rafael e Mariana nascia outro tipo de movimento. Algo mais difícil de controlar do que a seca. Mais delicado do que qualquer broto de planta. O sentimento. Era à noite que isso ficava mais claro. Certo dia, depois de um longo trabalho na lavoura recém-recuperada, todos já tinham ido dormir. Só Rafael e Mariana ainda estavam acordados. A casa quieta,
iluminada apenas pela luz fraca de um lampião na cozinha. Ela lavava as últimas panelas enquanto ele consertava o cabo de uma ferramenta encostado à porta. O silêncio não era pesado, era acompanhado. Os dois se entendiam até quando não falavam nada. De repente, Rafael quebrou o silêncio. Mariana. Ela continuou lavando sem virar. Você já pensou em ir embora daqui? Agora que já recuperou um pouco as forças, poderia tentar outra vida em outro lugar. Ela parou o movimento, as mãos dentro da água, e ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu sem olhar para ele. Já pensei. Na estrada, quando eu não tinha para onde ir todos os dias. Hoje não mais. Rafael pousou a ferramenta sobre a mesa. E por quê? Agora ela virou com um olhar direto, firme, mas doce. Porque pela primeira vez eu não me sinto de passagem. Eu sinto que pertenço a algum lugar. E esse lugar é aqui. O coração de Rafael apertou. Você sabe que se algum dia quiser ir, eu não vou te prender. Ela sorriu de canto. Eu sei. Justamente por isso eu fico. Houve um silêncio desses que dizem mais do que palavras. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos a mais do que o normal. O ar pareceu ficar mais pesado, diferente. Um fio invisível ligava os dois, esticado, prestes a se romper ou se unir de vez. Rafael levantou-se devagar. Você é diferente, Mariana. Desde que chegou eu sinto que a casa não é mais vazia, que eu não sou mais só eu. Ela tentou aliviar o peso da frase, mas a voz saiu emocionada. E eu sinto que se tirarem esse lugar de mim agora, eu perco tudo outra vez. Ele deu um passo na direção dela. Eu nunca vou deixar ninguém tirar isso de você. Nem a fazenda, nem essa casa, nem o que a gente construiu aqui. Ela desviou um pouco o olhar, tentando disfarçar o tremor na voz. Rafael, a gente já perdeu muita coisa na vida. Eu tenho medo de sentir demais, de me apegar demais, de você acordar um dia e se arrepender de ter deixado a gente ficar. Rafael levou segundos antes de responder. Aproximou-se até ficar quase à frente dela, à distância de um toque. Eu também tenho medo, Mariana. Ela levantou os olhos, surpresa. Você? Tenho medo de gostar demais, de depender da sua presença, de um dia você achar que merece coisa melhor que esse pedaço de chão seco e esse fazendeiro quebrado. Ela deixou escapar um riso pequeno, misturado com tristeza. Você não é quebrado, Rafael. Você é só um homem que apanhou muito da vida e mesmo assim não perdeu a coragem. E você? Perguntou ele baixinho. Quem é você, Mariana? Ela inspirou fundo, como se fosse se despir por dentro. Sou uma mulher que perdeu mais do que podia. Família, casa, nome em lugar nenhum. Mas aqui eu encontrei algo que não esperava. Encontrou o quê? Paz. E alguém em quem confiar. Ele deu mais um passo. Estavam tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. Mariana, sussurrou. Se eu disser que penso em você o dia inteiro, que fico preocupado quando você se esforça demais, que quando você ri baixinho eu guardo aquele som, você acha que isso é errado? Ela encarou-o, os olhos marejados. Não sei se é certo ou errado, Rafael. Só sei que eu sinto coisas que eu prometi para mim mesma que nunca mais ia sentir. Por quê? Porque quando a gente se apega, dói duas vezes se a vida resolve arrancar tudo de novo. Houve um silêncio pesado, profundo. Rafael levantou uma das mãos devagar e tocou de leve o rosto dela, enxugando uma lágrima que começava a cair. Mariana, eu não posso prometer que a vida não vai bater na gente de novo. Mas posso prometer uma coisa. Qual? Perguntou num fio de voz. Que se doer, vai doer nos dois juntos. E se for para cair, a gente cai de pé. Nunca mais sozinho. Os olhos dela se encheram, e dessa vez as lágrimas desceram sem que ela conseguisse segurar. Você não tem medo de falar assim? Perguntou chorando baixo. Tenho medo é de não falar e te perder sem você nunca ter sabido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e por um instante pareceu que se afastaria. Mas não. Quando abriu os olhos de novo, havia uma decisão neles. Rafael, ela largou o pano de prato que caiu no chão. Eu tenho medo. Sim, muito medo.
mas eu estou mais cansada de fugir do que de sofrer. Ele aproximou o rosto devagar, esperando qualquer sinal dela de recuo, mas ela não recuou. Os lábios se encontraram num beijo lento, contido, no começo, como se os dois ainda pedissem licença um ao outro. Depois um pouco mais firme, mais seguro. Não havia pressa, não havia desespero. Era um beijo de quem estava encontrando abrigo. Quando se afastaram, o silêncio voltou, mas agora era outro silêncio. Mais leve, mais verdadeiro. Rafael encostou a testa na dela. Mariana, eu não sei o nome disso que a gente está vivendo, mas seja lá o que for, eu quero viver com você. Ela sorriu, ainda com olhos molhados. Eu também. A partir daquela noite algo mudou entre eles. Não havia declarações aos gritos, nem promessas exageradas. Havia o cotidiano dividido. O café cedo, o trabalho lado a lado, as conversas no fim da tarde, os olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Mas junto disso vinha o medo. O medo de perder, o medo da vida a aprontar de novo. E o sertão, que tudo vê calado, guardava esse segredo entre o ranger das árvores secas e o brilho distante das estrelas. Porque antes da reviravolta, sempre vem o tempo da prova. E Rafael e Mariana ainda seriam testados no amor, na dor e na coragem de permanecer lado a lado. Algumas semanas depois, Rafael decidiu que era hora de ir até o cartório da cidade mais próxima. Levou consigo os documentos que haviam encontrado no poço antigo. Mariana queria ir junto, mas ele preferiu que ela ficasse cuidando da fazenda. Pode demorar o dia inteiro. E eu preciso que você fique aqui segurando as pontas. Ela assentiu, mas a preocupação estava estampada no rosto. Volta logo. Seja lá o que descobrir, volta para casa. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu não tenho mais para onde voltar que não seja você, Mariana. A viagem foi longa. Rafael montou no cavalo e seguiu pela estrada de terra, levando a caixa com os papéis bem protegida. Chegando à cidade, foi direto ao cartório. O escrivão, um homem de meia idade com óculos redondos, recebeu os documentos e começou a analisar. Depois de quase 1 hora, levantou os olhos impressionado. Senhor Tavares, esses documentos são legítimos e valem muito. Mais do que você imagina. Rafael sentiu o coração acelerar. O que eles dizem exatamente? Dizem que a família Tavares era dona de uma área que ia muito além da sua fazenda atual. Parte do vale, terras à margem do riacho, até mesmo uma porção onde a vila cresceu. Tudo isso está registrado aqui, com seu nome, como herdeiro direto. Rafael engoliu seco. Mas essas terras hoje têm gente morando há anos. O escrivão assentiu. Tem sim, mas no papel são suas. Você pode reivindicar, negociar, pedir compensação. Vai dar trabalho, mas o direito está do seu lado. Rafael ficou em silêncio, pensando. Ele poderia exigir tudo de volta, expulsar famílias, tomar posse à força. Mas não era esse tipo de homem. Eu não quero tirar o pão de ninguém. Quero fazer as coisas do jeito certo. O escrivão sorriu. Então, você é diferente da maioria. Posso ajudar a organizar acordos. Quem puder pagar, paga. Quem não puder, fica trabalhando em parceria. Assim todo mundo ganha. Rafael assentiu. É isso que eu quero. Que ninguém perca, mas que eu também tenha o que é meu por direito. Passou o resto do dia no cartório, assinando papéis, registrando documentos, organizando o futuro. Quando voltou para a fazenda, já era noite. Mariana estava no alpendre, esperando. Assim que viu Rafael chegar, correu ao encontro dele. E então? O que descobriu? Ele desceu do cavalo, segurou as mãos dela. Descobri que a gente não é tão pobre quanto pensávamos. Descobri que minha família deixou mais do que essa fazendinha. E descobri que agora temos uma chance de mudar, não só a nossa vida, mas a de muita gente. Os olhos de Mariana brilharam. Isso é real? É. E vamos fazer do jeito certo. Sem tirar de ninguém, sem injustiça. Mas também sem deixar que pisem na gente. Ela o abraçou forte. Eu sabia que você ia encontrar um jeito. Sabia desde o começo. Nos meses seguintes,
a vida na fazenda Santa Clara se transformou completamente. Com os documentos regularizados, Rafael começou a negociar com as famílias que ocupavam as terras. Alguns pagaram um valor justo para continuar. Outros entraram em parceria, trabalhando na lavoura em troca de participação nos lucros. A água do poço antigo foi compartilhada. Rafael mandou construir uma cisterna maior e distribuir água para os vizinhos. A notícia se espalhou e logo a fazenda se tornou um ponto de referência na região. Mariana assumiu a organização da casa e das contas. Com a chegada de mais trabalhadores, ela coordenava as refeições, a distribuição de tarefas, o cuidado com as crianças das famílias que agora moravam ali perto. Tornara-se o coração daquela comunidade. Lucas e Sofia cresceram, ajudando. Lucas aprendeu a lidar com gado e se tornou o braço direito de Rafael. Sofia ajudava a irmã e sonhava em um dia ter uma escola ali na fazenda. Numa tarde, enquanto observavam a plantação verde se estender pelo vale, Rafael segurou a mão de Mariana. "Você lembra do dia em que te encontrei na estrada?" Ela sorriu. "Como esquecer? Eu estava sem esperança, sem forças, sem nada." Ele virou-se para ela. "Pois é. Eu achava que estava te salvando, mas a verdade é que foi você quem me salvou. Me deu um motivo para continuar, me deu uma família, me deu amor." Ela apertou a mão dele. "A gente se salvou junto, Rafael. Um não teria conseguido sem o outro." Ele respirou fundo como se tomasse coragem para algo importante. "Mariana, eu quero oficializar isso. Quero que você seja minha esposa. De verdade. No papel, na igreja, diante de todo mundo." Ela arregalou os olhos emocionada. "Você tem certeza?" "Tenho. Não porque preciso, mas porque quero. Quero que todo mundo saiba que você é a mulher da minha vida." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Então sim, 1000 vezes sim." O casamento foi simples, mas bonito. Na pequena igreja da vila com o padre que conhecia toda a comunidade. Mariana usou um vestido branco, que costurara com a ajuda de algumas vizinhas. Rafael estava de terno, o cabelo penteado, o rosto sério, mas os olhos brilhando. Lucas e Sofia eram as testemunhas. E ali, diante de Deus e de todos que os apoiaram, Rafael e Mariana se tornaram marido e mulher. A festa foi na fazenda. Nada luxuoso, mas cheio de alegria. Havia comida farta, música tocada por violeiros da região, crianças correndo pelo terreiro. Era a celebração não apenas de um casamento, mas de uma transformação completa. Do pedido de ajuda à beira da estrada até aquele dia, muita coisa havia mudado. A seca havia passado, as chuvas voltaram trazendo vida ao sertão, a fazenda prosperou, e no centro de tudo estava o amor. O amor que nasceu da dor, que cresceu na luta e que se firmou na confiança. Anos depois, Rafael e Mariana estavam sentados no alpendre, observando o pôr do sol. Tinham 3 filhos agora. A fazenda era uma das mais prósperas da região. Mas mais importante que isso, era um lugar de acolhimento. Ninguém que chegasse ali passava fome. Ninguém era expulso. Todos tinham uma chance. "Você se lembra do que eu te pedi naquela estrada?" perguntou Mariana, a cabeça apoiada no ombro de Rafael. "Por favor, me ajude. Não comemos há 5 dias." Ele sorriu. "Como esquecer? Foi o dia em que minha vida mudou." Ela ergueu o rosto, olhando nos olhos dele. "A minha também. E sabe o que eu aprendi com tudo isso?" "O quê?" "Que às vezes a gente pede ajuda achando que é o fim. Mas na verdade, é o começo. O começo de algo maior do que a gente podia imaginar." Rafael beijou a testa dela. "E eu aprendi que ajudar alguém não é só dar comida ou abrigo, é dar esperança, é dividir a vida, é construir junto." Eles ficaram ali, em silêncio, observando o céu se tinir de laranja e roxo. O vento soprava suave, trazendo o cheiro da terra molhada. Ao longe, ouviam o riso das crianças brincando, o barulho das panelas na cozinha, o mugido do gado no curral. Era a sinfonia da vida. A sinfonia que eles haviam criado juntos, nota por nota, dia após dia. O sertão, que um dia quase os destruiu, agora os abraçava.
E a fazenda Santa Clara, que antes era apenas um pedaço de terra seca e esquecida, tornou-se um símbolo de que a esperança teima em brotar mesmo na terra mais árida, de que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e de que, às vezes, um simples pedido de ajuda pode ser o início de uma história que mudará vidas para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Mariana tenha tocado seus corações. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e esperança no sertão brasileiro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Cada like e comentário nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram a força do povo brasileiro, a coragem diante das adversidades e o poder transformador do amor verdadeiro. Nos comentários, conte para nós. Qual foi o momento que mais te emocionou nessa história? Foi o pedido de ajuda na estrada? A descoberta do poço? A reviravolta dos documentos? Ou o amor que floresceu entre Rafael e Mariana? Compartilhe essa história com alguém que você ama, que está passando por dificuldades ou que simplesmente aprecia uma boa narrativa de superação. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida brasileira, as tradições do nosso povo e as emoções que nos unem. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma publicação. E lembre-se, assim como Rafael e Mariana descobriram, às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo extraordinário. Até a próxima história. Nos vemos nos comentários.